o nosso boa noite a todos. É com muita alegria que estamos de volta a esta casa, aos amigos presentes, que é bom revê-los, os laços de amizade e de afeto que alimentam as nossas almas, que nos sustentam na caminhada. Ai de nós se não fossem os amigos, que são parentes muitas vezes, outras não são, que são almas encarnadas e outras desencarnadas, que se fazem presente em nosso caminho, que nós saibamos alimentar o amor, o afeto e o calor das amizades. Nós hoje vamos fazer algumas reflexões sobre Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que desafio Jesus nos coloca. É claro que Jesus, sabendo que Deus, sendo a perfeição absoluta, a criatura jamais chegaria a se igualar ao Criador. Ao falar e dar essa significação, Jesus estava falando para uma época e para nós, nos colocando um modelo, nos dando estímulo para que nós pudéssemos sair do lugar em que estamos. Ao mesmo tempo em que ele demonstra que nós fomos criados para não sermos o que estamos vivenciando na atualidade da nossa encarnação. Para sermos o que fomos criados para ser. Seres fadados à felicidade, à luz, à paz. Ele nos criou como seres perfectíveis. E se assim o somos, poderemos atingir muito mais do que já conseguimos. Então, Jesus não falava em vão o que ele dizia, mesmo respeitando os limites de uma época, de uma civilização, de uma sociedade. As suas palavras têm uma verdade profunda. O sede perfeitos está no imperativo, nos dizendo o que devemos fazer. Aceitar o desafio de construirmos o homem de bem em nós, de construirmos a nossa felicidade. E o modelo que ele nos dá, ele não poderia colocar homens, e na humildade infinita dele, ele jamais também se colocaria como modelo. A única vez em que ele se coloca como próximo de nós é quando ele nos diz: aceita ser chamado de mestre, e ele nos convida para colocarmos os nossos fardos, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a humildade de Jesus, ele jamais nos diria: eu sou o modelo. Ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Através dele, nós sabemos que ele é o nosso modelo. Mas se ele coloca Jesus, ele coloca Deus como esse modelo. O modelo de perfeição em que nós nos devemos espelhar. E aí, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 deste capítulo, Sede Perfeitos, nós vamos encontrar a mensagem do homem de bem, nos colocando parâmetros para que nós possamos nos colocar como aqueles que buscam superar as dificuldades, sair do estágio de sofrimento em que se encontra para buscar a felicidade. A mensagem é muito interessante e eu vou ler o trecho em que ela começa dizendo: caracteres do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. A mensagem é muito extensa. Os irmãos podem guardar como leitura da semana para refletir sobre os itens, porque a mensagem, neste momento, para nós, ela nos traz um ponto que eu considero muito importante.
que é o limite da nossa consciência. Jesus, embora nos colocando Deus como modelo a ser buscado, mas ele nos afirma que esse limite, que essa busca está dentro de nós, está na nossa própria consciência. Porque na hora em que eu busco, que eu quero que os outros façam o bem a mim, eu já tenho limite. Eu já sei que bem eu devo fazer. E Jesus não iria nos pedir o bem impossível. Daí o que nós vamos falar hoje aqui é sobre o bem que nos é possível fazer dentro do nosso nível de consciência, seja ela de sono, seja ela consciência já acordada, desperta, como nos fala Joana. É a nossa consciência que vai nos ditar o bem que nos é possível fazer. E é por isso que nós não podemos julgar ninguém. É por isso que nós não podemos dar receita aos outros de bondade. Nós podemos exemplificar, vivenciando o que nos é possível fazer. Então, nós vamos refletir em torno desse bem que nos é possível. Vamos tentar dar um exemplo. Um professor que tem conhecimentos, estudou, fez a sua formação, sua pós-graduação, sabe o conteúdo da disciplina, conhece metodologias de ensino, sabe os recursos que poderia utilizar na sua aula, tem aparatos tecnológicos que ele também poderia utilizar, mas, ao dar aula, ele não está estimulado e age, talvez por preguiça, por indolência, por revolta, por outras questões, até mesmo, às vezes, espirituais, ele não dá a aula que ele deveria dar. Ele fez o bem que era possível ele fazer naquele momento? Alguém pode dizer, não sei, diante da obsessão dele, ele realmente poderia até nem dar tanto. Nós não podemos julgar. Embora ele tendo conhecimento, se ele foi movido pela preguiça ou pela indolência, se ele agiu só pelo interesse, se ele não pensou no cumprimento do dever, ele não fez o bem possível. Já outro, mesmo obsidiado, tentando superar o seu esforço, pode ter feito mais, diante da situação. Mas o que é o bem que nos é possível fazer? É aquele que nós já temos condições, não só em termos de conhecimento, mas de experiência e até de vivências, de reencarnações. Então, esse bem que nos é possível, só nós podemos dizer, só nós podemos saber. Porque aí nós vamos ter que fazer uma autoavaliação, rever os conhecimentos que temos, as condições, o que a nossa consciência dita que nós devemos fazer ou não. Vamos tentar ver outro exemplo. Alguém pode deixar de fazer o evangelho no lar, mesmo sendo espírita há mais de 3 anos, porque nos 3 primeiros anos nós dizemos que o espírita está se formando, está conhecendo, está se aparelhando da doutrina. Depois de 3 anos, Raul Teixeira dizia, se ele não se engajar, é melhor se afastar. Uma postura meio radical no meu ponto de vista. Mas ele dizia, depois de 3 anos de frequentar a casa espírita, estudar e não mudar e não fizer nada em prol da doutrina e da sociedade, a doutrina não entrou no sujeito. Então, imaginemos essa criatura nesse estágio, desse aprendizado dos 3 anos. Passou o aprendizado. Mas se ele não faz o evangelho no lar, embora já tenha lido nas obras, embora a casa espírita se prontifique a ajudar nesse trabalho, ele não faz porque ele prefere estar na televisão, no Facebook, distraído com o mundo, ou por não ter convencimento junto à família, a ponto de organizar um horário, e ele não faz. Ele já tem conhecimento, já ouviu falar sobre isso, já sabe. Pode até já ter lido no livro Os Mensageiros, o capítulo lá em que a irmã Isabel está fazendo um evangelho no lar, e a assistência espiritual toda descrita. O que acontece quando nós deixamos de fazer o que sabemos? Somos nós que perdemos. Somos nós que deixamos de avançar nessa busca de sermos melhores do que estamos. Então ele perde a assistência espiritual, a visita dos espíritos familiares amigos, a harmonização do ambiente, a libertação de irmãos que estão no lar,
as ideias renovadas no bem, os fluidos que são bem direcionados para a saúde, ele deixa de ser assistido no lar, impede muitas vezes de que um filho ou outro membro da família seja assistido porque ele não cumpriu com o dever. Nós não estamos fazendo o bem que nos é possível. Porque é tão simples. E por que encontramos dificuldades? Porque nesse processo da busca da nossa evolução consciente, é preciso ter esforço, ter vontade e disciplina. Se não tivermos esforço para fazermos as mudanças que a vida nos pede, nós não conquistaremos as virtudes da alma. Os tesouros dos céus, que a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não roubam. Vejamos na vida prática. Se nós não tivermos esforço para pagar as disciplinas, não terminaremos o curso, uma graduação. Se o aluno não tiver disciplina, ele não faz o TCC, a monografia, ele não conclui o curso. Se ele não tiver esforço, ele não produz, mesmo intelectualmente, mesmo materialmente. Numa época em que nós buscamos já, se não a perfeição, mas a qualidade total, um desenvolvimento com sustentabilidade, o desenvolvimento das inteligências não só cognitivas, mas de todas as sortes do emocional, de toda parte. Numa sociedade em que se fala em se buscar o bem, em que se constrói conhecimentos para melhorar a qualidade de vida, a saúde, o homem integral, quantos saberes nós temos acumulados e usufruímos hoje por conta do esforço e da busca de encontrar o melhor para nós. Seria diferente com a proposta do Evangelho? Deus iria fazer diferente? A vida nos pediria diferente? Por que nos acomodarmos com o que estamos? Por que não aceitarmos o desafio de sermos melhores? Nós devemos querer ser melhores, moralmente, afetivamente, emocionalmente, mediunicamente, espiritualmente. Nós devemos buscar sim, é essa a nossa tarefa. É para isso que a encarnação nos foi dada. O que é o processo reencarnatório? O que nós aprendemos na doutrina espírita sobre o processo reencarnatório? A reencarnação faz parte das leis divinas. Para isso, para que esse processo se dê de uma forma mais consciente, é preciso que o homem conheça as leis de Deus. É preciso estar mais próximo das leis de Deus. O que é o processo da reencarnação? Se não uma proposta nova para um espírito velho, para uma alma que já viveu milênios até, mas vem com a roupagem nova, numa situação diferente, para que ele aceite o desafio de se renovar. Todos os dias nós acordamos e a vida faz do mesmo jeito. Nos dá um novo dia, uma nova oportunidade para que nós possamos nos reformar. Para que nós possamos desenvolver qualidades novas, habilidades, competências, virtudes, dons, para que a gente possa dar o melhor. A vida nos convida à renovação, a vida nos convida a um projeto novo, mas nós relutamos em repetir o passado, em nos acomodarmos, em deixarmos os vícios, acharmos, mas isso, todo mundo é assim. Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou me preocupar com a pobreza? Todo pobre é preguiçoso. Acho que vocês já ouviram isso. É muito simples, não é? Resolver as questões do próximo assim. Ninguém melhora porque não quer. Aluno, se quisesse, ele estudava mais. E eu não analiso se as minhas notas, no meu processo avaliativo, está mais de 50% negativo. Me dizendo que eu preciso rever o método, a metodologia, que eu preciso rever o espaço onde eu estou e como eu ajo nele. A reencarnação é esse laboratório divino que nos permite essa renovação. Mas está lá no Livro dos Espíritos uma questão em que se aborda justamente sobre o homem de bem. Que o homem de bem é aquele que começa a sentir mais de perto as leis de Deus. Não pelo conhecimento só, mas pela sensibilidade.
Ele, por estar mais próximo de Deus, ele sente o que é que ele deve fazer. Quanto mais o homem evolui, mais ele se aproxima desse modelo absoluto que é o Pai. Mas ele começa a sentir o que é que ele deve fazer. Para isso, ele precisa abrir os canais da alma. E nós sabemos, como o Espiritismo nos diz, que as duas asas são muito importantes. A do conhecimento e a do amor. E está lá na mensagem ainda desse mesmo capítulo, Sede Perfeitos. Como é que os Espíritos nos dizem que seríamos reconhecidos? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar suas más inclinações. Para superar os vícios e domar as más inclinações. Não é já o ser perfeito, porque o ser perfeito já está habitando os planos mais evoluídos. A Terra, os Espíritos nos dizem, quando passar por essa era da renovação, ela sim será um planeta habitado só por espíritos que já estão engajados na sua evolução. Hoje nós ainda estamos numa fase de transição. Ainda estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Por isso esse esforço grandioso. Por isso que hoje é muito mais fácil a gente colocar para fora. A gente tem a raiva agora e de noite já está doente. Faz o mal hoje e amanhã nós já estamos vendo as consequências. Por quê? Porque nessa rapidez de colocarmos para fora e analisarmos a nossa conduta, nós vamos ser chamados à renovação. Está lá nessa questão dizendo que o homem de bem é aquele que compreende melhor as leis de Deus. Ele não disse o homem intelectualizado. Por que ele disse o homem de bem? Porque justamente o homem de bem é aquele que já começa a buscar a sua transformação. Que começa a olhar para a vida e dizer, Senhor, eu estou aqui para alguma coisa. Ele não quer mais se engajar no mal. Ele não quer mais se identificar na busca dos vícios. Ele quer aceitar o desafio de se superar. E esse é o convite que o Evangelho nos faz. Porque o homem de bem, nós poderíamos imaginar, mas essa mensagem, esse homem já está perfeito. Não, ele está lutando. Ele está construindo. Ele procura agir com justiça, com amor e caridade. Ele não se deixa levar pelo sentimento de inferioridade, mas ele se supera. Nós vamos ver no livro Amanhecer de uma Nova Era, que eu recomendo a leitura a todos. O último livro de Divaldo, psicografado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Um trecho bem pequeno no capítulo 4, mas que me chamou muita atenção. Em que os espíritos estão reunidos para fazer assistência espiritual a uma casa espírita que está sendo invadida por irmãos da sombra. E Eurípides de Barçanufo, Manuel Filomeno de Miranda, vários espíritos estão lá reunidos para irem a essa instituição. E a orientação final dada é que a partir daquele momento todos devem buscar o controle das emoções e o controle mental. Que todos, a partir dali, tivessem cuidado para só pensarem em coisas boas, em pensamentos edificantes e na luz. Para não se deixarem levar por pensamentos pessimistas. E eles, ao fazer a reunião no plano espiritual, com também os dirigentes, eles pedem isso. Não entre na sintonia do pessimismo. Nada de reclamações. Nada de pessimismo. E tem mais um item. E de mau humor. E aí eu gostei do complemento, porque serve para todos nós. Nós deveríamos escrever e colocar assim no lugar bem visível. Aqueles encarnados que já estiverem buscando conquistar esse equilíbrio, se libertarão de obsessões e já encontrarão a felicidade, se libertando do cárcere da infelicidade em que estão envolvidos. Ou seja, todos nós temos algum cárcere de infelicidade que trazemos na alma. Mas olha o que ele diz, que essa busca do pensamento elevado, de pensar sempre no bem, de sintonizar com outras esferas, de estar buscando essa mudança, de olhar para cada cena do dia a dia
É o diagnóstico tenebroso, complicado. A situação financeira que não anda. O relacionamento afetivo sem graça, sem amor, sem atração. Mas que por um compromisso maior nós sabemos que ali nós temos um laço para ser construído. E que está momentaneamente interrompido por conta dos nossos defeitos e obsessões. Ao olhar por todas essas cenas, as dificuldades de relacionamento familiar, ou no grupo, no trabalho onde estivermos, nós vamos olhar para cada cena desse conflito, que estamos encarcerados por culpa nossa, por problemas graves que construímos no passado e que hoje estamos tendo dificuldade de entender. Se olharmos para tudo isso com esse olhar positivo, buscando aceitar o desafio da superação, de encontrar a saída melhor para todos e não só para mim, de colocarmos numa questão o que é que o Evangelho diz que eu deveria agir neste momento, e de com esforço, vontade de acertar, aceitarmos esse desafio, estaremos buscando o bem que nos é possível, a perfeição no nosso estágio evolutivo. Porque nenhum de nós estamos aqui para brincadeira. Ninguém reencarna para passar a vida passeando, gozando, como a gente diz, gastando. Não. A vida não nos é dada para essas ilusões, para esses cárceres de infelicidade. A vida nos é dada para um desafio de a conquistarmos virtudes, o bem, o belo, o bom. E não é fácil. Porque evoluir tem que doer. E a gente não gosta de dor. Quem entendeu isso muito bem foi Madre Teresa de Calcutá. Ela disse que nós deveríamos amar até doer. Então, quem pensar que ama só dando risada, não está amando. Amar tem que doer. Então, se dói, eu tenho que perdoar, eu tenho que entender, eu tenho que dispensar. Então, a gente quer amor só para o prazer, só para a festa, só para o passeio, a viagem. Ai, foi maravilhoso. 2 meses do dia a dia, o relacionamento se acaba. Ah, está sem graça. Não tem mais novidade, não. Isso não é amor. Amar até doer significa que nós vamos precisar perdoar. Porque está doendo. O nosso estágio é o do perdão. Não é ainda da gente não sentir nada. Então, se você tem raiva de alguém, saiba que você está normal. Agora, não aceite continuar com a raiva, porque aí vai ser patológico. Você vai ter problemas, nós vamos ter problemas. Estou com raiva. Aceite. O meu estágio ainda é de ter raiva. O meu estágio ainda é de ter ciúme. Estou morrendo de ciúme. Ok. Mas o que é que eu vou fazer com esse ciúme? Eu sei que ele acaba relacionamento, que ele destrói a autoestima, que ele não faz o amor avançar e crescer. Então eu vou aceitar o desafio de dar o meu melhor. Qual é o meu melhor agora? Vai doer. Mas se eu amar, eu vou aceitar o desafio de perdoar, de superar a dificuldade, de buscar me relacionar melhor. Nós temos medo da dor. Basta uma dorzinha de cabeça qualquer, que uma prece de 2 minutos resolveria, muitas vezes. A gente vai logo para o comprimido. E a gente se vicia na droga de aliviar a dor e de esconder a dor. Mas um dia, o remédio não vai mais fazer efeito, porque o corpo se acostumou. E aí nós vamos ter que enfrentar uma dor maior. Não adianta acumular dores. A vida nos chama para nós sermos felizes hoje. Quem vive guardando dores do passado há 20 anos e a pessoa ainda conta com a mesma angústia. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu ex-marido, meu ex-amor, meu desafeto, meu ex-amigo, meu ex-qualquer coisa. Não adianta. Nós precisamos nos renovar
aceitar esse desafio da reencarnação, de fazermos os nossos resgates. Eu estou aqui para conjugar o verbo amar. Vai doer. Mas se eu não fizer isso agora, isso vai ficar mais complicado lá na frente. Eu vou contar para vocês um pequeno caso do livro Ação e Reação, em que André Luiz nos fala de resgate, dívida agravada na encarnação. E ele fala mais, tem dívida agravada, tem resgate interrompido. Olha o índice. Mais um para vocês lerem, nas férias. O que eu vou falar é a dívida agravada. Eu vou contar só um, que é para vocês ficarem com gostinho de buscar o restante. Tem dívida agravada, débito estacionário, resgate interrompido na reencarnação, débito aliviado, dívida expirante concluída, resgates coletivos. Eu só aponto esses 4 itens, esses 4 capítulos, para a gente entender um pouquinho a nossa reencarnação. O nosso projeto que nós traçamos para essa encarnação. Todo mundo traçou um projeto. E essa dívida agravada, eu vou contar para vocês, porque ela me chocou muito. Porque às vezes a gente pensa, não é? A gente olha para as cenas da vida e acha que tudo devia acontecer. Ah, foi Deus que quis. Foi Deus que permitiu. Claro, Ele permite porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas Ele não queria. Ele quer o nosso bem. Ele quer a nossa evolução. Ele quer a nossa superação. E para isso Ele empreende tudo. Dá quantas vidas for preciso. Nos assessora. Manda a gente reencarnar na Paraíba. Não é? Um estado com índice de violência lá em cima. No meio de pessoas com dificuldades. A mediunidade é a flor da pele em todo canto. Que é para a gente buscar um centro espírita. Porque se a gente reencarnasse lá no Canadá, ou em outros países lá da Europa, que ninguém vê problema, talvez a gente não estivesse mobilizado na reencarnação para um processo melhor. E aí ele nos conta o caso que o irmão Druso, dirigente da instituição chamada Mansão da Paz, é uma instituição que em meio aos umbrais é uma luz imensa, socorrendo as almas em aflição, e que essa instituição é amparada, auxiliada por nosso lar. E ele está um dia fazendo a visita e recebe a presença de uma mãe desesperada, pedindo socorro para sua filha Marina, que naquela noite vai cometer o suicídio. E ela diz que ela não pode se suicidar, porque a dívida dela já está muito complicada. E ela não pode mais agravar com o suicídio. E aí, como a irmã Marina, tinha saído dessa instituição, e ele já sabia do projeto reencarnatório dela, automaticamente ele sai em direção ao lar da irmã, que estava programando o suicídio. O formicida já está pronto no copo, e ela já vai. Quando eles chegam, ela já está com o copo na mão. O irmão Druso aplica-lhe um passe de imediato, com a sua força magnética, e diz: minha irmã, você vai morrer sem antes fazer uma prece. Olha que ideia maravilhosa de um ser que ama evoluído, né? A gente não sabe nem o que fazer na hora dessa. Tu estás doido de fazer uma coisa dessa. A gente entraria em desespero, né? Ele lá, com amor, com energia amorosa, pede para ela fazer uma prece. Ela para e começa a fazer uma prece. E ele aproveita aquele momento da prece, intensifica a energia amorosa, o passe, e ela começa a chorar. E ele, por um estímulo, faz com que ela derrube o copo, que ela já percebe que alguma coisa aconteceu, que aquele é um sinal para que ela não cometa o suicídio. E depois desse passe, o copo cai, ela tem um sono, e ele anestesia em sono, e a leva em espírito para conversar com sua mãe, que está lá. E aí nós vamos ver o caso de Marina. O que é que leva Marina a entrar no desespero? Ela que já tinha a dívida agravada na encarnação, por não cumprir o bem que lhe era possível
e que ela tinha assumido cumprir naquela encarnação. Marina, na encarnação anterior, se envolveu afetivamente com um casal, jovens recém-casados. E ela desfaz esse relacionamento de forma leviana, prejudica essas almas e se aprofunda no erro no plano espiritual. Passam-se tempo no plano espiritual, depois de muito sofrimento, de muitas sombras, almas amigas recorrem ao socorro e ao pedido e levam esta alma junto ao casal para que eles tracem, depois de arrependidos, um projeto na reencarnação seguinte, em que eles iriam se redimir, se regenerar, sublimar o sentimento afetivo sexual desregrado. O que acontece? Ela promete no plano espiritual, né, que vai dar atenção àquela jovem que ela prejudicou e aquele casal que ela prejudicou afetivamente. Vai ser a irmã caçula, em que ela praticamente vai ser a mãe, para desenvolver os laços afetivos com aquela jovem, Zilda. E quando ela ficasse mocinha, adolescente, ela já estaria com a idade já bem mais à frente. Zilda voltaria a se reencontrar com o seu antigo amor, que ela atrapalhou o processo deles na encarnação anterior, o Jorge. E ela deveria, mesmo que sentisse atração, afinidade, o que a gente chama aqui ainda de amor, é o amor da minha vida, encontrei. A algema, né? A gente pensa que é a alma gêmea, mas é a alma algemada, a algema, né? A prisão. Mesmo que ela sentisse tudo isso, ela deveria entender, é o amado da minha irmã, que é praticamente minha filha, eu não vou me envolver. Olha a provação desta criatura, que as provações afetivas são uma das mais difíceis. Não é fácil a pessoa estar numa situação dessa, mas ela aceitou. O que acontece? Zilda, sua irmã mais nova, reencontra Jorge, seu amor, afinidade que deveriam juntos traçar um processo evolutivo, e a sua irmã mais velha iria sublimar aquele amor sexual desregrado do passado. O que acontece? Ela começa a se envolver com o rapaz. Trata bem, de forma especial, se envolve e se esquece do seu compromisso. Chega a um ponto de que as entidades que queriam a sua destruição, numa obsessão, envolve também o rapaz, e eles começam a se relacionar afetivamente. Mesmo ele estando noivo da irmã. O tempo passa, chega o dia do casamento, e Jorge toma uma decisão. Diz para a noiva, para Zilda, que não a ama o suficiente para casar com ela. E que ama é a irmã dela. Vocês imaginem uma noiva saber isso no dia do casamento e que a amada do seu amado é sua irmã. Ela entra em desespero e comete o suicídio. Zilda, a irmã caçula. Passa-se algum tempo e Marina se relaciona e fica com Jorge. Eles se casam. O tempo passa. No plano espiritual, o acompanhamento da nossa ficha, que a gente pensa que não tem, não é? Que é só a gente aqui. Tem pasta, tem DVD, tem CD, tem tanta coisa que a gente nem sabe o nome lá. Tudo gravadinho lá, que eles olham lá. Vamos olhar fulaninho, como é que está a encarnação dele. Ih, rapaz, esse negócio não está bom não. Olha, aquele ali está se segurando, está numa peinha. Vamos dar um reforço ali para ele não repetir o erro. E se ele estiver engajado no bem, se ele estiver engajado no bem e procurando as leituras e o esforço, ele tem ajuda. Porque Deus nos ajuda sempre. A misericórdia divina, nós podemos estar nos umbrais mais profundos. A luz vai lá.
Nós não estamos desamparados em momento nenhum. Nossa irmã, seu caso foi analisado no plano espiritual. Marina foi considerada espírito com dívida agravada. Em vez de melhorar, começou a piorar a reencarnação. O que acontece? Se casam, passa-se o tempo. Marina, Zilda, porque cometeu um suicídio, envolvida pela situação obsessiva, tem seus males atenuados. Depois de algum tempo, o que acontece? Zilda reencarna como filha dos dois. Em função do trauma perispirítico que ela cometeu, por conta do envenenamento, ela reencarna surda-muda e com retardo mental. É filha de Marina e Jorge. E o nome dela é Nilda. Bem parecido, né? Zilda, Nilda. Depois de algum tempo, as provações de Marina começam a se agravar. A filha problemática. Ela olha para a filha e é como se sentisse que é a irmã pedindo socorro. Seus dramas espirituais e conscienciais aumentam. Depois de algum tempo, Jorge contrai a hanseníase e vai para um abrigo. Ela fica só, sem a sua paixão, sem o seu amor. Olha o que a vida faz para a gente desfazer as paixões, os apegos da carne. A carne termina caindo em nós, de muitas formas. A doença vem de qualquer jeito. E ela, em condições financeiras precárias, sem ter o apoio do marido afetivo, olhando para aquela filha, vendo o que precisa dela, pedindo alimento, pedindo socorro pelo olhar, porque ela não fala. Ela entra em desespero e ela diz: eu não aguento mais essa provação. Eu vou morrer. Eu vou sair dessa vida. E aí é quando ela decide cometer o suicídio. E a espiritualidade consegue chegar a tempo dela cometer outro erro grave. Ela sai do corpo, após o passe e o sono, e o irmão Druso, com Silas e os outros irmãos, ajudam a mãe a ter um diálogo com ela, em que a mãe lhe implora para ela continuar viva, para ela ter paciência, para ela amar aquela filha, para ela entender o distanciamento do esposo e ela se superar. Mostrando para ela que mesmo tendo uma dívida na encarnação agravada, ela ainda tem condição de dar melhor, de fazer o bem que é possível. Porque nenhum de nós faremos esse bem sozinhos, minha gente. Nós faremos o bem acompanhados. Nós não estaremos sozinhos. Do mesmo jeito que alguém, quando quer fazer o mal, também não vai fazer sozinho, não. Ele vai achar companhia para fazer. Ninguém está só. Então, esse convite que o Evangelho, que o Espiritismo nos coloca, é de uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo em que nos consola de uma forma fabulosa. Porque nos mostra que não estamos sozinhos. Que por mais que esteja doendo hoje o abandono, a ingratidão de um filho. Eu vi um depoimento dessa semana de uma mãe, que ela chegou para mim e disse: meu filho estava sem ter onde morar. E eu disse, ele estava com tuberculose, tinha que fazer um tratamento. Depois do tratamento, eu acolhi em minha casa. Acolhi minha outra nora com 5 filhos. E meu outro filho com 2. E você não queira saber o que está acontecendo. Eles querem que eu saia da minha casa. Mãe, a senhora pode pagar aluguel, porque a senhora não sai. Aí ela foi falar com o juiz disse: olha, a senhora tem direito, a casa é sua, a senhora pode tomar uma ordem judicial e mandar seus filhos saírem de casa. Eu disse: não, Deus me livre, eu não quero isso. Botar meu filho para sair dentro de casa, expulsar um filho. Doutor, eu não tenho onde dormir. Eles tomaram conta da casa. Eu durmo num corredor, minha cama. Eu não tenho direito a usar comida que não for minha. Na geladeira está assim, panela de fulana, comida de cicrano. Não tem meu nome em canto nenhum. Vocês já imaginaram o que é isso para uma mãe que albergou filhos,
que recebeu dentro de casa. Aí ela disse, não vou fazer isso não. Tem outra alternativa não, doutor? Disse, tem. Qual é? A senhora vende a sua casa. Digo, olha, meus filhos, eu vou vender e vou dar a herança de cada um. Só tem 2, eu divido para nós 3, pronto. O que eu tinha de vocês, a gente divide. Aí ela chegou em casa bem tranquila. Olha, tomei uma decisão. A gente não dá mais certo junto, está tudo muito difícil. Eu vou vender a casa. Quando ela disse isso, o filho disse, a senhora vai vender a casa? Por que a senhora vai vender a casa? A senhora tem dinheiro para pagar aluguel. Vá morar no outro canto. Deixa a gente aqui. Ela disse, eu nunca pensei em ouvir isso, porque eu pensei que eu tivesse criado um homem e que eu tinha um filho. Mas eu sei que eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Nem eu eduquei um homem e nem tenho um filho. Mas eu vou fazer isso. Se você fosse um homem e tivesse sido meu filho, você saberia por que é que eu estou fazendo isso. Mas não se preocupe. E ela me contou isso sem mágoa, sem dizer, não faço isso. Eu sei que um dia ele vai sofrer tanto quando ele acordar e descobrir o mal que ele fez para ele. Olha que coisa linda. Não é para mim que ele está fazendo mal, não. Agora, como eu preciso de sossego, porque eu não como mais em casa, eu passo o dia fora trabalhando e chego só para dormir num corredor. Então, eu vou fazer isso porque eu quero ter direito ao meu sossego e à minha paz. Um dia ele vai entender por que é que eu fiz isso. Olha que grandeza desse coração. Essa mãe já está fazendo o bem que é possível, vocês não acham? Já. Ela não está se vingando. Ela não pegou a roupa do filho, queimou, jogou do lado de fora. Não veio com a ordem judicial para expulsar. Ela simplesmente disse, como mãe, o que ela achou que deveria dizer e vai tomar as providências. Então, essa mãe não vai ter sua dívida agravada. Agora, os filhos, sim. Concordam? Eles estão com dívida agravada. Eles estão agravando a dívida. Todas as vezes que nós não cumprimos com o nosso dever, nós estamos agravando as nossas dívidas. Todas as vezes que nós procuramos agir pensando só em nós, no nosso bem próprio, sem olhar o grupo, sem olhar o bem comum, sem fazer um pouco de renúncia, sem fazer um esforço para dar o melhor, porque o próprio Chico disse, meus irmãos e minhas irmãs, que não existe evolução sem derramar água, lágrimas e suor, esforço e dor, porque amar dói. Essa mãe está amando esse filho. Eu tenho certeza que ela ora por ele. Ela está fazendo o bem possível no coração dela, mesmo doendo, porque a ingratidão dói. E no nosso estágio tem que doer mesmo. Mas as grandes almas aceitam o desafio de ser melhor. Olha que frase maravilhosa de Mahatma Gandhi, me lembrei agora. Seja você a bondade que você quer ver no mundo. Olha o nosso compromisso, que nós temos que dar o melhor. Será que eu estou dando o melhor em casa? Eu estou neste ambiente para servir. Eu trato bem todo mundo. Eu estou servindo. Eu procuro saber quem está precisando de alguma coisa, de um chá, quando está doente, de uma ajuda, de uma atenção. Eu sei o que acontece com os membros da minha família. Ou cada um chega e cada um vai para um quarto. E vai para uma tela. E vai para um tal de Face. E esquece o mundo e os compromissos. Temos que pensar. Porque nós somos chamados para viver esse homem de bem, que é hoje, não é amanhã não. Jesus espera por nós, o reino de Deus precisa ser implantado na terra, e é essa a nossa função. A doutrina espírita vem nos advertir. Somos o que escolhemos ser. Seremos o que fizermos hoje. Se quisermos ter um amanhã melhor, comece a pensar no hoje. Quem mais me alertou para isso foi meu filho, fisioterapeuta. Chegou para mim e disse, mamãe, papai, vocês já pensaram na velhice que vocês querem ter? Aí eu tive aquele impacto. Vocês já pensaram no trabalho que vocês poderão dar aos filhos, se vocês não se cuidarem? Aí eu tomei aquele impacto. De início eu disse, meu Deus, ele está sendo egoísta, eu vou dar trabalho a ele? Não. Ele está sendo realista.
Como ele estudou, tinha acabado de fazer um curso sobre terceira idade, sobre idosos, sobre fisioterapia para idosos, olhando inclusive a casa. Eu já me preparei, a gente vai fazer um quarto para entrar cadeira de roda em banheiro, em tudo, porque a gente tem que pensar. Eu não sei o dia de amanhã. Temos que pensar que trabalho nós vamos deixar para os outros. Aí diz, que velhice vocês querem ter? Vocês estão fazendo os exercícios, vocês estão tendo os cuidados, e a gente não pensa não. A gente vive hoje imaginando que vai ser toda a vida assim, como hoje. Tudo maravilhoso, todo mundo saudável, né? Tudo certinho, como a gente acha que está mais ou menos no lugar. E nós não pensamos amanhã. Eu não vou falar nem na morte, nem no plano espiritual. Vamos falar aqui mesmo. Que velhice queremos ter. Que filhos queremos ter. Que alunos queremos ter. O que eu estou preparando para isso? Que sociedade queremos ter para reencarnar nela futuramente? O que eu estou querendo ter para amanhã? Que saúde, que mente, que cabeça, que amizades, que trabalho no bem. Eu estou me preparando para um trabalho? No dia 5, desencarnou Cecília Rocha. Que maravilha de criatura. 93 anos trabalhando pelo Espiritismo, pela evangelização, na Federação Espírita Brasileira. Li, reli, não chorei, mas me emocionei, me lembrar dela, do seu trabalho. Meu Deus, que coisa linda, terminar a encarnação assim. Será que a gente consegue ter um amanhã melhor no trabalho, no bem, saudável? Esse bem que nos é possível. Qual é o bem que é possível fazer hoje na minha casa, na minha vida? Para eu ter a alegria, para eu diminuir as preocupações, o estresse, para eu ter mais saúde. Qual é o bem que é possível realizar para meus filhos, para a comunidade onde eu trabalho, para a casa espírita? Qual é o bem possível que eu posso fazer? Gente, eu não sei fazer muita coisa. Vocês acham que eu posso fazer o quê? Bom, diga aí suas habilidades. Você gosta de fazer o quê? Vamos ver. Que conhecimento você tem? Você está estudando, está se preparando? Porque o maior bem que a gente começa a fazer à humanidade é a gente ser menos um obsidiado na Terra. E não é fácil conquistar isso, né? Se nós não formos, se tivermos no processo obsessivo, vamos nos tratar. Passe, atendimento fraterno, trabalho voluntário, fazer coisa que a gente não gosta. Se você não gosta de limpeza, então vá fazer limpeza. Que aí você vai, né? Aqueles espíritos preguiçosos que não gostam, que dizem que você é importante demais para estar fazendo uma limpeza, eles já vão sair. No dia que você estiver arrumando, varrendo, eles não vão estar lá. Ah, não gosto de ver doente no hospital. Ave Maria, eu fico mal. Então vá, se prepare para ir. É melhor você ir visitar do que você ficar internado. Não é? Vai fazer como Divaldo não queria ir para o leprosário levar uma mensagem de Jesus Gonçalves. Depois ele se redime, né? Na sua reencarnação. Ele pede para levar um recado. Ele disse, Divaldo disse, vou não. O Espírito disse, você quer ir lá ou quer ir para lá? Você ir lá em uma vez, vá lá levar o recado. Então, aquilo que a gente tem muita resistência, a gente tem que ter cuidado, porque a vida vai nos levar para lá. Para a gente poder superar. Porque o nosso processo é evolutivo. Então, esse sede perfeito que o Evangelho nos convida, é para aceitarmos esses desafios. Descobrir em nós o que é que eu preciso, quais são os meus calos, qual é o meu calcanhar de Aquiles dessa encarnação? Olhe, eu passo, sou aprovado em tudo, mas se chegar ali eu vou ser reprovado. Então vamos cuidar ali. Vamos trabalhar esse problema. Se durante um ano trabalharmos um problema da reencarnação, você imagina depois de 10 anos. Estágio, os espíritos vão olhar a nossa ficha, porque a cada 10 anos, 7, 10 anos, eles avaliam a nossa encarnação. Porque os nossos guias, eles fazem um projeto mais ou menos. Vamos ver fulano, entrou na fase do casório, casando. Então, vamos ver. O projeto dele, 4 filhos na encarnação. Ah, mas eles disseram que não querem não, só querem 2. E aí? Eles prometeram 4. E agora? Bom, vamos ver o que é que a gente faz. A gente manda a si mesmo, um processo forçado, ou como é que a gente vai fazer? Não sei. Deixa para a próxima. E aí a gente vai descobrindo depois. Vamos olhar a encarnação do fulano, está perto de aposentar. Foi que ele construiu. Vai sair da profissão
Com gosto ou com desgosto? Cumpriu o dever ou está saindo revoltado? Dizendo assim, detesto o aluno, graças a Deus que eu vou me aposentar. Imagina. Vai voltar professor. Vai voltar professor, não aprendeu a lição. Da próxima, eu tenho fé em Deus que eu não caso. Vai casar de novo. Da próxima, eu não quero ser mulher. Provavelmente vai ser de novo. Então, por quê? Isso prova que nós não aprendemos. Estamos passando pelos processos. Meu tempo está se acabando, deixa eu finalizar. Nós estamos passando pelos processos e não estamos finalizando processos evolutivos. A vida está nos chamando para aquela etapa. É estudante, é responsável, é não. É profissional, cumpriu ou não. É pai, é mãe, está lá. Cumprindo, está não. Ou está. É médium, está aceitando, está se dedicando, está se melhorando ou não. É trabalhador do bem? É, mas como é que está fazendo esse trabalho? Na marra? Está fazendo quando quer? Assume com responsabilidade? Então, estamos fazendo o quê com esses processos evolutivos que a encarnação nos chama para o ser de perfeito? Que não é ainda a perfeição, porque estamos num planeta ainda de provas e expiações. Mas é o bem que nos é possível fazer. Então, Jesus está nos chamando para esse bem possível. Aceite ser melhor. Aceite o desafio de dizer, eu quero ser melhor. Eu vou superar essa raiva que eu tenho de fulano. Eu vou conseguir dar aula para aquela turma e sair feliz. Eu vou aceitar esse desafio. Eu vou ser médio de incorporação equilibrado. Eita, tarefa difícil. Médio de incorporação equilibrado. Eu vou ser um passista que vou chegar lá todo dia e estar em condição de dar paz. Eu vou ser um pai que eu vou arranjar tempo para cuidar de meus filhos, passear com eles, conversar com eles, fazer evangelho no lar, orar com eles antes de dormir, ler livro espírita com eles, saber o que acontece com a vida deles. Eu vou cumprir esse meu dever. Então, meus irmãos, não é tão difícil. O que falta é conhecimento, esforço e vontade. Os espíritos dizem que se nós tivermos vontade e pedirmos aos espíritos a proteção para superar qualquer vício, nós superaremos. Aí eles dizem, o problema é porque ainda falta a vontade de superar o vício. Nós estamos achando bom o vício. Então, que nós possamos buscar esse bem possível, esse esforço. Porque esse nosso projeto existencial é maravilhoso. Ninguém está no lugar errado, não. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento exato, para a gente, dar saltos evolutivos, para a gente melhorar a nossa qualidade de sintonia, de harmonia, de vibração. Para isso, vamos aceitar o convite do desafio de amar mais. E de dizer, eu posso superar isso. Eu vou fazer o bem, mesmo que meu coração não peça. Mas eu vou fazer o bem que Jesus me pede. Porque com o tempo, nesse esforço, com certeza, esse bem vai sair um dia espontaneamente. Que Ele nos abençoe, que nós possamos levar para casa, para a nossa reflexão de hoje à noite, esse pedido. Senhor, me ajuda a caminhar contigo. Eu quero acertar os meus passos. Eu não quero ter minha dívida agravada. Eu quero, Senhor, conquistar cada vez mais a minha superação. Mesmo que seja passos, mudanças pequenas, mas que eu consiga fazê-las, Senhor. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.